Agora é o Gabriel e o Marcos, 10 minutos aí. Engraçado, hein, Jadson, que ninguém se inscreveu antes. A turma tá aparecendo aí, mas tá bom, tá ótimo. Tô gostando, viu? Tô gostando. Tá legal. Maravilha. Vai Gente lá. que eu nunca conversei, que eu tô conversando aqui, realmente tá sensacional. Vai lá, Gabriel. Pode ir, já. Posso dar uma palavra aí, não? Agora é o Gabriel. Gabriel, já falei, aguardem aí. Pode ir, já? Sim, pode ir. Tá, então, primeiramente, Quem? todos, especialmente Fácil. Escolha, tá pequenininho, aí eu quero ver aqui, ó. Aqui. Tomista, tá bom. Isso. Na live anterior, né, eu até conversei um pouco com o Jadson, com o Márcio, né, e eu nem achava que eu ia entrar nessa aqui. Eu até Ô, Gabriel, só para deixar claro que você tá para falar Terra Jó, mas se quiser discordar de alguém, você pode discordar também, tá? Fica à vontade. Certo. Ok. Não, então, porque eu até comentei com vocês, né, que eu era mais do criacionismo progressivo, né, do Hugh Ross. Eu sou, assim, católico, né? Então, eu, assim, concordo em quase tudo com o Jadson e com o Márcio, exceto realmente com a questão da idade da Terra, porque eu acho que a questão que está acontecendo aqui é mais que o Márcio ele está indo para uma linha que em toda a história, sempre cristãos e judeus sempre eram mais para a Terra jovem, e isso acabou sendo, desvirtuado com realmente as evidências modernas a favor da evolução, enfim. Só que isso, na verdade, é um erro, porque sempre houve realmente, tanto de judeus quanto de cristãos, a interpretação de que o Gênesis ele não era estritamente literal. Inclusive, se você for pegar, talvez, o maior teólogo que já existiu, que foi Santo Agostinho de Hipona, ele próprio, ele tem a ideia, aqui inclusive no livro Confissões, que está aqui na minha mão, ele traz a ideia de que o Gênesis ele não deve ser entendido como estritamente literal. Então, sim, é possível fazer outras interpretações, né, de não colocar os 6 dias como literais de 24 horas. Eu acho que o argumento que o Márcio traz, né, para comprovar isso é a frase de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ele diz que, no princípio, Deus criou homem e mulher. Né, Márcio? Então, obrigado, viu, Gabriel? Obrigado pela participação, obrigado pelas perguntas. Eu acho que é importante eu saber quais são as evidências científicas que você se preocupa. Porque você falou, à luz do evolucionismo, a gente tem uma informação diferente, e aí você interpreta, e é como eu falei, falou, a luz dessa ciência evolucionista que foi posta, vamos dizer, na mente, vamos dizer, de todo mundo, né, do tempo profundo, está contaminando a nossa interpretação do texto bíblico. E é isso que eu estou dizendo. E o Santo Agostinho, não sou especialista em Santo Agostinho, mas nesse ponto, ele tentou ajudar a Bíblia. É como vocês estão fazendo agora. Ele tentou ajudar a Bíblia, porque os deuses gregos falavam que criavam as coisas na hora, e o Santo Agostinho falou, não, Deus também criou na hora. E aí ele vamos dizer, relaxou essa questão de Gênesis ser literal. Então, o mesmo erro que o Santo Agostinho cometeu no ano passado lá, os nossos amigos de Terra Velha estão cometendo aqui, estão tentando ajudar a Bíblia, e na verdade, nós temos... Eu estou só realmente, citando ele para, demonstrar que... Claro, sempre aceito que foi de Terra Jovem, então, entende? Depois, qual a evidência científica preocupa o irmão? Qual a evidência científica preocupa... Literal. Oi? Qual a evidência científica preocupa o irmão? Então, eu queria só antes, rebater o seu outro argumento, que era em relação à frase, né, de Jesus, que você disse que ele afirmou que, no princípio, Deus criou homem e mulher. Só que, você, sabe que no Gênesis é dito que isso foi no 6º dia, certo? Então, foi no 6º dia, mas no princípio ele está se referindo no princípio. Porque se for assim, você pode falar que foi no primeiro dia. Não. Quando ele está dizendo no princípio, ele está dizendo na criação, na criação do céu e da terra. Tá? Exatamente. Naquele período de... Há bilhões de anos atrás pode também ser um princípio para ele. Então, não é.
Não é, porque o que acontece? Esta informação não tem lugar nenhum, informação de bilhões de anos. Nós estamos, com as lentes do evolucionismo, nós estamos olhando o texto diferente. É isso que eu tô colocando para você, Gabriel. Os judeus receberam como literal 6 dias literais. Jesus confirmou isso aí, os apóstolos confirmaram isso daí. O que acontece? Essa questão de bilhões de anos é recente, é coisa nova. Exceção. Por exemplo. Desculpa. É isso? Você diz que os apóstolos confirmaram isso porque eles citam Adão. Sim, mas é evidente. Cita Noé, cita no princípio. Adão histórico. No modelo meu. Adão é histórico. Não, então, eu tô, assim, dizendo que não, necessariamente por você, assim, defender o Adão histórico que você necessariamente vai entender que a Terra é jovem. Não, então, o que acontece? Mas isso você está dizendo, irmão, você está dizendo por quê? Porque você está com as lentes do evolucionismo. Qual evidência evolucionista você te dá de bilhões de... É uma pergunta. Por quê? Qual a evidência científica que te dá a informação de bilhões de anos? É simples a pergunta. Tem várias coisas. O carbono 14. Carbono 14, essa é favorável a mim. É o quê? A evidência do carbono 14 é favorável a mim. Carbono 14 em diamante, ou seja, em rocha profunda, me dá uma idade de até 30 mil anos. Se você relaxar um pouquinho, até 50 mil anos. Mas pode ser 6 mil anos? Pode ser 6 mil anos. Qual outra evidência você se preocupa, irmão? Não, assim, tem várias outras, né? A existência de... Pode falar, irmão. Pode falar. Não, assim, a idade da Terra, né? É de 6 mil anos para você. 6 mil anos. Sim, mas aqui, então, existiram, civilizações que são de, sei lá, 10 mil anos. Não, então, mas a datação das civilizações, elas estão baseadas em pressupostos do evolucionismo. A ciência, o paradigma atual hoje é o quê? Evolucionismo. Tá? Então, toda a datação... Você vai para a Bíblia ou você vai para o evolucionismo? Eu não concordo. Não, eu estou querendo trazer, deixar em campos separados. Tá? Por exemplo, evidência científica, eu trago evidência científica. Só que acontece, existe um paradigma da ciência que nós temos que vencer. Porque o paradigma hoje é sempre olhar em termos de milhões de anos. Sempre olhar em termos de, vamos dizer, tempo profundo. E quando tem evidências de que a Terra é jovem, eles colocam embaixo do tapete as evidências. Eu mostrei aqui. A questão do tecido mole é uma evidência que eles colocam embaixo do tapete. Esta evidência deveria reescrever toda a biologia e toda a geologia. Só que eles não querem encarar esse problema. Eles querem deixar esquecido ali. Uma hora nós vamos descobrir como é que preserva. Não preserva. Não preserva. Eles não querem tirar a referência de tempo profundo das pessoas. Por quê? Porque deixa Deus distante. O Deus o objetivo, assim, não vou dizer que os cientistas conspiram, mas individualmente, mas a força do paradigma é esse, deixar o tempo profundo para Deus ficar distante. Então, irmão, te falei, existem, o pessoal fala da luz das estrelas, né? Quero falar da luz das estrelas, né? Nós temos evidências do quê? De que a datação do cosmos, a datação que é colocada no Big Bang, ela está errada. Ela está errada, tem que ser revisto. Ou seja, a questão da idade dos dinossauros tem que ser revista, já falei. A idade da Terra tem que ser revista, já falei. E até a idade do universo. Quando a gente pega as fotos do James Webb, em que a gente vê, logo no início do universo, uma galáxia madura, espiralada, metalizada, ou seja, com elementos pesados ali, entendeu? Já logo no início do universo, me diz o quê? Que, vamos dizer, o paradigma hoje, que é o Big Bang, de evolução de galáxias, que as galáxias, elas evoluem, elas vão criando e vão evoluindo, está errado. E é esse paradigma que eu acho que nós temos evidência para quebrar.
E nós mesmos da igreja não estamos querendo aceitar. Essa é uma coisa que você... eu não, assim, tipo, compreendi ainda o que você fundamenta que são 6 dias literais. É porque tá lá escrito isso, que são tipo dias, ou porque realmente tem... Está escrito isso. Está escrito isso. Dia, tarde, manhã, primeiro dia, segundo dia. Sim, mas assim, você sabe que dia, né, que é hebraico Yom, ele pode ser interpretado, inclusive, com exemplos no Gênesis que não são, tipo, dias como você entende, de que tem dia, tipo, luz e noite, né? Não, Moisés... Tem exemplos aqui, tipo, de dias que se usa Yom, o mesmo dos outros tipos de dia, e que não são dias de 24 horas. Sim, mas outros autores, não Moisés. Moisés sempre que se referiu a Yom era dias literais, nessa construção gramatical de Yom mais o ordinal. Primeiro tem os exemplos aqui, se quiser, posso citar. Deu tempo aí, Gabriel. Não, essa construção de Yom, ela é exclusiva para dias de 24 horas. Ok, Márcio, ok, Gabriel. E agora é o Gabriel. Beleza, Gabriel? 5 minutos, fica à vontade. Pode ir, pode falar. Então, eu só queria voltar um pouco mais na outra questão, né, que nós acabamos conversando, Márcio e eu, em que ele se baseia para realmente defender que são 6 dias literais, estritamente porque está escrito no Gênesis que são 6 dias, né, tá lá a palavra dias. E ele também disse, né, que em todo o Gênesis, enfim, sempre que vai falar dias, né, como Yom, enfim, sempre vai ser dias de 24 horas. Só que, como eu falei, eu tenho aqui exemplos que eu posso mostrar, que eu cito tanto no Gênesis quanto em outras partes da Bíblia Sagrada, em que se usa o Yom, dias, e não está se referindo como dias de 24 horas. Como no caso de Gênesis 2, versículo 4, em que é dito: esta é a história dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então, ele está se referindo a um dia só, como se fosse criando todo o cosmos, a terra e os céus. Então, não é um dia de 24 horas, é uma era inteira. Outro exemplo, Isaías, capítulo 4, versículo 2. Naquele dia, o germe do Senhor será de beleza e glória, e o fruto da terra será o orgulho e ornamento dos sobreviventes de Israel. Está falando de uma questão de era escatológica, do final dos tempos, não um dia de 24 horas. E também o Salmos, capítulo 90, versículo 4, porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, como um vigília da noite, que foi também um pouco do exemplo que eu falei de a maneira que Deus olha o tempo é diferente de nós. Tanto que o exemplo que o Márcio dava era de que nosso Senhor Jesus Cristo, ele dizia que no princípio Deus criou homem e mulher, e eu falei, mas se você for usar a interpretação que os terrajovistas sempre usam, era para falar então que o homem e mulher foram criados no primeiro dia. Mas não, Gênesis diz que foi no 6º. Então, quando ele fala princípio, é realmente no começo, na criação, porque faz muitos e muitos anos que o homem e mulher foram criados. Então, era considerado princípio. Então, a forma com qual Deus encara o tempo é diferente da que nós encaramos. Então, só para realmente trazer essa... eu também gostaria que o Márcio ele respondesse, se possível, como é que ele entende a diferença dos verbos que em alguns... Irmão Gabriel, você está nas suas considerações finais. Então, se ele responder... Assim, ex nihilo, né, que é você criar a partir do nada, enquanto em outras partes do Gênesis usa o verbo assar, que é para fazer. Mas pergunta, irmão, agora que já acabou, essa é a consideração final, irmão. Já finalizou. Ele está travando também para mim. Para vocês, ele está travando também? Tá? Então, acho que agora ele travou de vez. Porque... Travou. Infelizmente travou. Travou. Mas, enfim, ele recuperando, coloca de novo. Agora o Gabriel vai terminar de falar o que ele estava falando. Termine aí, Gabriel. Tá, então, não, era mais como que o Márcio, ele entende, então, essa assim, tipo, diferença que tem do verbo assar e o verbo bará, né? Que é porque no Gênesis o 1, que é usado como bará, Gênesis 1:21 e Gênesis 1:27, enquanto no restante do Gênesis é usado o verbo assar, que é mais para fazer, enquanto, como eu falei antes, o verbo bará é usado para criar a partir do nada. Eu queria mais que ele me explicasse, né, como é que ele entende isso, já que como ele é de
Terra Jovem, eu acho que ele entende como se todos os verbos criar fosse realmente criar a partir do nada, certo? Beleza, Gabriel. Muito obrigado pela sua Isso não muda nada na Terra Jovem. Se criou a partir do nada, criou a partir de alguma coisa, não muda nada. Na verdade, tem uma coisa que muda. A questão é que se tem um processo ou se é rápido. Ó, já estamos no final. Que pena que o Gabriel entrou já no final. Nós já vamos encerrar. Estamos com quase 3 horas de live. Que era combinado. O Brito, ele falou